Bom, vamos aqui falar de quê agora? Vamos falar de Sérgio Moro. Sérgio Moro. Sérgio Moro, ó, eu tinha comentado com vocês ontem dessa expectativa de mudança de legenda, e isso é um tema de agora, é um tema que está em discussão numa reunião de agora da Renata Abreu, presidente do Podemos, com o Luciano Bivar, presidente da União Brasil. Eles estão reunidos em São Paulo discutindo um acordo que permita a transferência do Moro para o União Brasil. Por quê, Cláudio? Porque a União Brasil tem mais estrutura financeira e política para conduzir uma campanha presidencial. Num país do tamanho do nosso, você tem que ter força, tem que ter musculatura, especialmente diante de duas candidaturas também fortes, né, do ponto de vista estrutural, como são a candidatura do Lula e do Bolsonaro. O Bolsonaro, então, tem uma máquina por trás, a máquina pública, tem a caneta presidencial. O PT tem um fundo eleitoral também bilionário, assim como a turma do PL aí, que é o partido que o Bolsonaro escolheu, junto com o PP, etc. e tal. Então está em jogo tempo de televisão. Se o Moro, for para a União Brasil, ele vai ter o maior tempo de televisão, então ele ganha tempo de televisão, que é fundamental para expor as suas ideias, né? É um candidato ainda desconhecido como candidato. Então ele vai ter tempo de televisão, vai ter estrutura financeira para bancar equipes. Não tem jeito. Para criar palanques, para fazer showmício, que agora voltou, né, o showmício aí, para poder transformar a sua candidatura numa candidatura viável. E aí é curioso porque o bolsonarista fala assim, então ele está interessado, né? Eu vi aí a Alê Silva publicando, o negócio dele está interessado no fundão eleitoral. Pô, mas aí o Bolsonaro também está interessado no fundão eleitoral, o Lula também está interessado no fundão eleitoral, e o Bolsonaro também está interessado no fundão eleitoral da União Brasil. Por quê? Nos últimos dias, o Bolsonaro mandou o Flávio ligar para a turma do União Brasil, tentar sabotar esse acordo com o Podemos. O Ciro Nogueira entrou na jogada. Outros ministros do Bolsonaro entraram na jogada, usando, inclusive, ali os cenários regionais, os palanques regionais, para tentar sabotar, inviabilizar esse acordo. Por quê? Porque eles sabem que a consequência desse acordo é você ter um candidato competitivo, não só do ponto de vista da persona, mas do ponto de vista mesmo prático, estrutural. E essa é a regra do jogo. A regra do jogo é fundo eleitoral e doação privada de pessoa física. Não é a regra do jogo ideal? Então, a gente muda para a próxima eleição. A gente aqui é crítico ao uso de bilhões, né, desse fundo eleitoral, de um fundo eleitoral tão grande. A gente aqui defende campanhas cada vez mais econômicas, mas eles defendem campanhas que gastam cada vez mais. Por isso que o Bolsonaro sancionou o orçamento elevando de 2 bi para 4,9 bi o fundão eleitoral. Então, é a regra do jogo. É o que está posto. E você precisa usar dessas mesmas ferramentas para você viabilizar a sua disputa, né, com os outros que estão usando também. Então, não há muito o que dizer. Você pode concordar ou não concordar, mas essa é a regra do jogo. É igual você entrar numa, né, competição lá, Campeonato Brasileiro. Pô, eu não gosto desse né, mano a mano ali, né, dessa tabelinha do jeito que está sendo feita, mas é a regra do jogo agora, tem que ser, é a nova regra, tem que ser essa. Então, vai para frente. Ganha, depois tenta mudar. É assim que tem que ser. Como é que você vai mudar a regra se você não conseguir entrar no jogo? Se você não disputar o jogo, não ganhar o jogo? Porque só muda a regra quem ganha o jogo. Na política, só consegue mudar a regra da política quem está dentro da política. Nós estamos do lado de fora, a gente aqui reclama, critica, fiscaliza, elogia, bate, mas a gente não tem poder efetivo, né, de legislar ou de meter a caneta ali, fazer um decreto, uma medida provisória, não tem.
Então você tem que ganhar a política para poder exercer a política e tentar melhorar essa política. Por isso que a gente precisa melhorar o ambiente da política e evitar reeleger político vagabundo, político corrupto, político inepto, político sanguinário. É isso que precisa acontecer. Vamos procurar ficha limpa, vamos procurar gente do bem, gente disposta a melhorar a sociedade, gente de sucesso, gente que já tenha tido sucesso na sua profissão. Isso é fundamental, porque, infelizmente, nós temos aí uma cultura de aproveitadores, de parasitas. Nós temos políticos que são parasitas a vida inteira, parasitando no sistema, sem produzir nada. O Bolsonaro é um exemplo clássico disso. Muito bem. Então, dito isso, temos aqui um registro também da campanha do Moro, que resolveu criar mais 3 núcleos, né? Nós já tínhamos o núcleo econômico, o núcleo jurídico e agora um núcleo de saúde, segurança pública e cultura, ou seja, núcleos para elaboração de políticas públicas nessas áreas. Então, muito importante, eu havia comentado aqui a importância, né, de você ter um olhar também para a cultura, você ter uma dedicação à saúde, que é um tema hoje prioritário na agenda da sociedade, né? Como a saúde hoje afeta o teu dia a dia, o seu trabalho, está afetando o nosso aqui. Nós estamos gravando aqui da sala porque os nossos repórteres, os nossos editores de vídeo estão em home office, estão isolados. Por quê? Por causa da Covid. Então, a saúde virou um tema presente no nosso dia a dia. A segurança pública também é um grande problema e que poucos se dedicam a melhorá-la. E a cultura, que é fundamental, né, para a gente elevar um pouquinho nossos espíritos e tentar, a partir da provocação, a partir do entretenimento, avançar também na nossa, vamos dizer assim, na nossa seara civilizatória, porque cultura é civilização. Uma civilização sem cultura, ela é o quê? A barbárie. Então, gente, tá aí, fica o recado, vamos esperar. A expectativa é que as primeiras propostas dessa campanha começam a vir a público já nesse mês que vem, em fevereiro. Vamos aguardar e usar isso depois no nosso debate. Muito bem. Aqui uma notícia de última hora. O Bruno Dantas tirou o sigilo dos documentos lá do caso do Moro, do processo do Moro no TCU, um processo que não tem cabimento, um processo que é eivado de irregularidades, né? O Bruno Dantas atropelando as auditorias, ignorando as auditorias internas que já recomendaram o arquivamento, atropelando o procurador natural do caso, que é o Júlio Marcelo, despachando em dobradinha com pedidos do Lucas Furtado. Então, assim, o sujeito, o que está acontecendo no TCU hoje é uma arbitrariedade às vistas de todos, e você não tem ninguém, quer dizer, você tem poucas pessoas defendendo o cumprimento estrito da lei. A maioria está quieto. Cadê? Onde estão os garantistas? Agora é que a gente vê que o garantismo ele é seletivo no Brasil também. Está aí. Agora, qual é o objetivo? É expor, tirar o sigilo dos documentos para expor para a construção de narrativas. E eu já disse aqui, essas narrativas não se sustentam, né? Elas não têm fundamentação. Enfim, está aí o registro.